fazer o seguinte. Eu vou fingir que a minha internet está paralisando para o professor desistir de mim. Para ele me deixar em paz, sabe? Essa é a estratégia. Olha só. Quando ele me fizer as perguntas, então eu vou falar e vou paralisar aqui no vídeo. Vou respondendo e tal, e de repente... E vou falando e... Porque ele vai pensar que a minha internet tá ruim, paralisando, e ele vai desistir. É isso que eu vou fazer. Tá certo? Oi, eu sou o professor Francisco e eu leciono aulas de Libras. Nós estamos trabalhando na forma híbrida, o ensino híbrido. Eu encaminhei uma atividade para os nossos alunos concernente aos parâmetros da Libras. E aí eu peço para que Joãozinho inicie trazendo à tona essa questão. Joãozinho, bom dia, tudo bem? Oi, professor. Bom dia, tudo bem? Joãozinho, eu quero saber de você o que são os parâmetros na Libras. Professor, os parâmetros na Libras é o seguinte, eles... Porque os parâmetros também, eles podem... E quantos parâmetros existem na Libras, Joãozinho? Quantos parâmetros são? Sim, são de... Deve ser minha internet, professor. A internet tá meio ruim. Como assim? Sua internet está ficando ruim? Professor, sem conde... Não será possível o Joãozinho continuar, pois pelo visto a internet dele está bastante ruim, está paralisando, está parando a internet, e essas coisas acontecem no ensino híbrido também, no ensino remoto, certo? Escapei dele. E aí, tudo bom? Nildo Lima com vocês, olha só o meu sinal. Então veja bem, nossa aula de hoje é no contexto dos parâmetros, os parâmetros da Libras, certo? Vamos nessa? Roda aí a vinhetosa. E olha só, já vamos iniciar trazendo à baila o conceito de parâmetro. O que é parâmetro? Ou o que são parâmetros? Os parâmetros são modelos, certo? Regras, normas, paradigmas, enfim, como queira. Se você colocar aí no Google parâmetros, você vai ver esse conceito. Não existe um outro conceito para parâmetros. E aqui na Libras, isso não é diferente. Observe que na língua portuguesa existem parâmetros, regras, normas, modelos. Quando nós vamos estudar morfologia, esses parâmetros na língua portuguesa estão lá. Quando vamos estudar a gramática, quando vamos estudar a sintaxe, enfim, as 10 classes gramaticais, não é verdade? Existem parâmetros, existem regras. Então na Libras, perpassa isso também. É basicamente a mesma situação como tem essas regras na língua portuguesa, na Libras também. Esses parâmetros são formas como você vai se portar durante a sinalização. A sua configuração, a configuração de suas mãos, os gestos, os movimentos, certo? O ponto de articulação, as expressões faciais, expressões corporais, como isso dar-se. E na Libras é necessário que se faça uso desses parâmetros durante o momento da sinalização, para que se haja uma percepção, uma compreensão na língua de sinais, ok? Então eu quero trazer aqui já o primeiro parâmetro, a configuração de mão. Olha o sinal como é, olha só como é o sinal. Segundo parâmetro, movimento, olha como é o sinal.
terceiro parâmetro, que esse é o sinal, por sinal esse é o sinal, ou assim, certo? De parâmetros da Libras. Então o terceiro vai ser PA, primeiro amor. É lógico que não é primeiro amor, é o ponto de articulação ou locação, que basicamente é onde você faz o sinal. Onde fica o sinal no seu corpo? No rosto, aqui nas outras partes do corpo, no braço, por exemplo, aluno, eu coloco a mão em A e faço isso aqui. Já o polegar eu posso fazer Rio de Janeiro quando eu abro o polegar. Aqui eu já faço o sinal de negativo. Então é esse ponto de articulação ou locação que eu posso fazer esse sinal para ele. Lugar, 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 né? Ponto de articulação, certo? O quarto parâmetro, a orientação. Como isso funciona? Por exemplo, a palma da minha mão, olha a orientação, está voltada para lá, para você. A palma da minha mão já está voltada para o meu lado aqui. Ou posso fazer ela para a direita, para a esquerda. Por exemplo, sinal de pare, pare. Ou sinal de, olha só, sinal de pare, ela está voltada para lá, a orientação. Já quando eu faço vem, 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 está voltada para mim aqui. E vamos para o último parâmetro da Libras. Aqui, as expressões faciais. E quando eu digo expressões, é porque tem mais de uma expressão facial e a expressão corporal. Esse é o sinal de expressão facial e esse é o sinal de expressão corporal, tá? Então vai existir essas expressões e esse é o quinto parâmetro. E aí, por exemplo, se eu vou fazer o sinal de feliz, feliz ou felicidade, feliz, eu vou fazer o sinal usando a expressão facial, sorrindo, alegre, né? Feliz. Eu não posso fazer o sinal de feliz. Não tem como. É verdade? E essa expressão corporal eu vou usar também. Já citei exemplos aqui. Se eu estou em um diálogo com uma pessoa, eu tenho que me voltar para ela, para essa pessoa. Se eu vou dar um olá, se eu vou dar um oi, essa pessoa está aqui, eu tenho que me voltar, eu não vou dar oi. Não tem como, tem que tomar cuidado com essa expressão. Olá. Não tem, é difícil. Você tem esse, basicamente a Libras é a nossa fala, é como nós ouvintes nos relacionamos com outra pessoa ouvinte. O surdo é a mesma forma. É tanto que se estivermos conversando com ele e não dermos a atenção devida, esqueça, ele vai ficar chateado, viu? Ó, pode esquecer. Recapitulando, o vídeo vai escurecer um pouco, mas olha só para recapitular, caráter de memorização, configuração de mão, primeiro parâmetro da Libras. Aqui vem o que? Movimento, segundo parâmetro da Libras. Aqui vem o que? Terceiro parâmetro, PA, primeiro amor? Não, ponto de articulação ou locação. Quarto parâmetro, orientação. E aí vamos discorrer com maior afinco sobre essas configurações de mãos, certo? Essas configurações de mãos, até 2010, antes de 2010, até 2010, os estudiosos da Libras, quando nós vamos ler, fazer a leitura de materiais em livros concernente a Libras, alguns estudiosos eruditos da Libras, eles frisaram 46 configurações de mãos, 60 configurações de mãos. Entretanto, nós sabemos que as coisas vão evoluindo, os estudos avançam cada dia mais, cotidianamente, e hoje existem aí pelo menos 111 configurações de mãos, ou seja, 111 formas de nós usarmos nossas mãos aqui para fazermos esses sinais, tá certo? Então guarda aí, pelo menos 111 configurações de mãos. Essas configurações de mãos, elas são indissociáveis. Veja bem, quando nós vamos para a língua portuguesa, mais uma vez frisando, certo? Lá na língua portuguesa existem os fonemas. Os fonemas são indissociáveis, ou seja, inseparáveis, certo? Eles precisam se combinar lá na língua portuguesa.
Aqui na Libras também é assim, só que essas configurações de mãos elas não são os fonemas, eu citei apenas um exemplo. Porque na Libras não existem propriamente os fonemas, são os quiremas, certo? Então quando nós vamos fazer uso dessas configurações de mãos, elas são indissociáveis da língua de sinais. Elas são indissociáveis, inseparáveis dos sinais, podemos assim dizer. Porque configuração já está dizendo... É como vai se configurar para você fazer esse sinal. Quando eu uso, por exemplo, o sinal de regiões no mapa, né? Ainda lembra o sinal de mapa? Nós temos uma videoaula aqui concernente às regiões, os estados do Brasil. É só você procurar aqui no YouTube, certo? NL Libras, não vou deixar o card aqui porque eu vou deixar outro card. Mas é só você procurar aí, NL Libras, sinais de regiões do Brasil. Ó, o sinal de mapa. Lembra? Sinal de mapa. E aí no mapa tem as regiões, certo? No mapa, olha só a configuração de mão. Isso é a configuração. Eu não posso usar uma outra configuração. Viu como eu disse que é indissociável isso da Libras? Porque se eu usar uma outra configuração de mão, o sinal está errado, não vai sair correto, certo? Então, esse é o intuito da configuração de mão. E aí eu posso citar exemplos, trazer mais exemplos sobre essas configurações de mãos. Olha só, o sinal de Brasil, datilologia, mão em B. Sabe o que é datilologia? Não? Como não? Tem uma videoaula nossa aqui, NL Libras, datilologia ou Libras. Coloca aí e assiste, para você saber o que é a datilologia. Datilologia, português ou Libras. Esse é o título da videoaula. Mão em B eu faço Brasil, olha, sinal de Brasil. E aí se a mesma configuração de mão eu uso para pimenta, ardor, tá ardendo. Certo? Ó. Tá ardendo, notou que eu usei a expressão? Expressão facial? Eu vou dizer que tá ardendo. Não, tá ardendo. Tá ardendo, certo? A mesma configuração de mão, a mão em B. Então, é isso que consiste a configuração de mão. Se eu vou fazer o sinal de Deus, olha a configuração de mão, datilologia, mão em D. Olha só. Deus, eu faço Deus, Deus, Deus. Mesmo sinal, mesma configuração, aliás, eu faço dia, dia. Mesma configuração de mão eu faço domingo. Mesma configuração eu faço decreto, com salvo uma exceção. Coloco essa mão aqui e faço decreto. Certo? Então é isso a configuração de mão. Certo, pessoal? Não sai daí não. Veja aí os erros. Alguns erros. Essa videoaula dá um trabalhinho para gravar. Porém, não tem moleza aqui não. Quem quer moleza senta em cima de um prato de gelatina. Então, Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Observe que na língua portuguesa existem parâmetros. Bananou a boca. Olha o sinal como é. Para que esse dedo mínimo aqui? Eu, hein? Tira esse dedo mínimo daqui. Olha o sinal como é. Segundo sinal, exatamente, movimento. Segundo sinal. Segundo parâmetro. Segundo parâmetro, movimento. Olha como é o sinal. Movimento. Vem um avião aí. Um avião. Ou é um carro lá na BR. Um negócio zoando aí. Não tem como eu gravar pela madrugada, que a claridade é ruim. Quinto parâmetro. Ixi. De cabeça para baixo. Aí fora. Eu via homem entre homem. Não precisa bater não, homem. E quantos parágrafos? Parágrafos, criatura. Parágrafos.